Bom dia, meus queridos. Voltamos para dar mais uma aula, né? Estamos nesse trimestre falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. E hoje vamos falar sobre o dom de operar maravilhas, né? E ser testemunha da manifestação do poder de Deus é algo que nos deixa muito maravilhado, né? Ainda mais quando a gente está enfrentando situações que aos nossos olhos parecem impossíveis de ser superada, de ser resolvida, né? A gente lembra de Moisés, né, do tempo do Velho Testamento, quando ele trouxe todo o povo cativo lá da Babilônia para ir para a Terra Prometida, e ao chegar no Mar Vermelho, houve esse impedimento deles passarem. Mas eles não desistiram e eles continuaram caminhando, mesmo vendo o Mar Vermelho, porque maior que as circunstâncias que eles viam era a fé que eles tinham que Deus poderia realizar maravilhas, tanto que realizou, né? Eles creram na intervenção milagrosa de Deus e eles passaram o Mar Vermelho, né? Na hora certa, o mar se fechou e depois livrou dos seus perseguidores. E hoje, criança, o mesmo Deus que agiu antigamente é o mesmo que age hoje também. E que também opera maravilhas, né? E a crença na ação de Deus é que marca realmente a caminhada do povo de Deus, da história da igreja, né? Que só foi possível realizar os milagres porque eles creram no poder de Deus para realizar esses milagres, não é isso? O relacionamento de Deus com a gente é marcado por inúmeros atos admiráveis, né? No Mar Vermelho, quando todo o povo passou em chão seco, né? O machado que flutuou uma vez que caiu no rio, mortos foram ressuscitados, né? O maná que caiu do céu para alimentar o seu povo, as águas amargas que se tornaram doces, né? Isso tudo aconteceu no Velho Testamento. E no Novo também aconteceram milagres. Outros mortos foram ressuscitados, né? Pedro andou sobre as águas. Jesus alimentou uma multidão com tão pouca comida, né? Ele transformou água em vinho. Náufragos foram salvos, né? Por meio de Paulo, lembra? Prisões se abriram miraculosamente, né? Realmente, mortos voltaram a ressuscitar, né? Como eu falei. E tudo isso aconteceu porque eles creram no poder de Deus para realizar esses milagres, né? E para que esses sinais continuassem acontecendo, Deus agraciou pessoas na sua igreja com esse dom de operar maravilhas. A gente sabe que a gente tem vivido momentos tão difíceis, e pessoas têm se desesperado, entrado em depressão, tirado sua vida porque acham que aí vão se livrar de tudo isso. Então Deus deu dons para essas pessoas, para que elas pudessem realizar algo que sobrenatural, que só com o poder de Deus e pudesse sustentar os seus até que ele realmente voltasse, né? E os milagres que acontecem, a gente precisa ter consciência que são frutos sobrenatural da ação de Deus e não do homem. É um presente dado por Deus. E ninguém deve se orgulhar de receber esse dom, né? Porque sem Jesus nada podemos fazer. Porque Deus é a fonte dos milagres que realmente tem acontecido e que acontece quando Ele quer, né? Homens, hoje, né, a gente vê são uns homens cheios de si, que apregoam a fonte da operação dos milagres. Eles manipulam a fé das pessoas, forjam milagres, né, que não passam de autossugestão. Para quê? Para ter poder, para ter sucesso, para ter dinheiro. E a Bíblia diz que de graça recebei, de graça dai. Então é um dom que Deus dá de graça. Então todo aquele que recebe, assim como você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Por isso eu digo para vocês, leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, para ninguém enganar vocês. Para ninguém levar você por ventos de doutrinas erradas, para que vocês entendam o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Para que ninguém engane vocês, né? Para que vocês aprendam a sã doutrina de Cristo e não sejam manipulados por essas pessoas, né?
Os milagres, né, que realmente que Deus faz, ele é um ato da soberania de Deus. Nunca, nunca, nunca do homem. O homem é apenas um canal de Deus para operar essas maravilhas, né? E a gente sabe que um canal para realmente fluir precisa estar limpo, para que desça a água, para que realmente desça as fontes. E a gente só precisa estar bem com Deus, né? A gente errando, pedindo perdão, realmente limpando o nosso canal e a gente ser realmente essa fonte de transmissão do poder de Deus, né? A gente vive em tempos de engano, né? Aparecem só os profetas que forjam milagres. Tudo isso para realmente tirar proveito próprio. E isso faz a gente ficar desacreditada, achando que não existe mais esses dons, que Deus não vai fazer essas coisas, que tudo é realmente obra do homem. Mas a gente não pode deixar, né, que essas circunstâncias realmente tirem a nossa crença em Deus e negar que realmente ainda aconteçam os milagres. Isso não é a melhor opção. A gente precisa conhecer. Quando a gente conhece, a gente sabe o que é real, o que não é. Lembra, dons de sabedoria, dons de discernimento, todas essas coisas a gente pode pedir para Deus, para que a gente possa entender que o que está acontecendo, se vem de Deus ou não vem, né? O fato é que a gente precisa realmente conhecer a palavra, né? No Evangelho de João, os milagres de Deus são tratados como sinais, tá? É algo que ia acontecer, é algo que ele deixa como marca, né? E a palavra nos afirma que tais sinais seguiriam os que crescem. Então, a gente precisa continuar crendo e orando para que os milagres de Deus ocorram em nosso meio hoje. Eu preciso crer e pedir, porque realmente existem coisas que só o poder de Deus pode realmente livrar. A gente está vivendo nesse meio dessa pandemia tão louca, tanta gente morrendo de graça e sem fazer, mas quantas pessoas estão dobrando seu joelho, quantas pessoas estão orando, quantas pessoas estão pedindo para que realmente Deus haja. E aí algumas pessoas acham que Deus não está nem aí para a gente, não. A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo. E que a gente precisa entender que Ele se manifesta quando Ele quer, né? E os milagres de Deus servem como uma esperança para nós, porque há problemas que parecem ser impossíveis de resolver. E aí a gente precisa contar com a ação milagrosa de Deus. Então Deus pode revelar seu poder e sua autoridade. E Ele está no controle de todas as coisas. Mas às vezes Ele permite que as coisas ruins aconteçam para que a gente cresça, para que a gente entenda e que a gente experimente o poder dEle, né? Para a gente chegar a ser um profissional de estudo, não sei quantos anos no colégio, não sei quantos anos na faculdade, e para se tornar um grande profissional. Então a gente paga um preço para chegar lá no topo. Então, às vezes, a gente precisa pagar um preço para entender a verdade e o que realmente Deus tem para a gente, né? E o reino de Deus no presente, hoje, significa Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e a condição atual deste mundo. Deus não está esquecido de nós. E quando tudo parece errado, Ele mostra seu poder sobrenatural. Porque o poder de Deus não é poder político, não é poder pessoal, é poder espiritual, tá? Vem de cima. E Ele vem mostrando, sabe? O governo de Deus, mediante o juízo direto e a força, só ocorrerá no fim desta era. Quando este mundo acabar, o poder de Deus reinará completamente, né? Quando Deus se manifestar com poder sobre o mundo, este entra em crise. O império do diabo fica totalmente alarmado. E todos vão ter que encarar essa decisão de se submeter ou não ao governo de Deus. Você escolhe. Quer ir para o lado de Deus vencedor? Ou você quer continuar no lado de Satanás fazendo tudo que você já sempre faz, que agrada a ele e ele não lhe incomoda? Essa é uma decisão sua. E existe uma condição para entrar no reino de Deus. E a condição é arrepender-se e crer no Evangelho. Eu preciso deixar de fazer as coisas erradas, é mudança de vida, arrependimento, e crer no Evangelho, crer nos ensinamentos de Deus. E quando eu creio, eu faço. Se eu creio que eu posso ser um bom profissional, eu estudo.
porque eu não vou ser só por querer, porque a Bíblia diz que até o diabo teme a Deus e treme, mas eu preciso fazer a vontade de Deus e essa é a diferença. Então a gente precisa realmente crer e fazer a vontade de Deus, né? E Jesus enviou os apóstolos dizendo, vão e anunciem isto, o reino de Deus, o reino do céu está perto. Curem leprosos, curem doentes, ressuscitem mortos, expulsem demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto, deis sem cobrar. É de graça receber, de graça dai. Essa é a diferença, meus queridos. Quando o poder de Deus opera, é de graça. Eu não preciso vender minha casa para ganhar uma firma. Eu não preciso dar metade do meu salário para conseguir um lugar no céu. Eu não preciso pagar para receber um milagre, porque Deus me dá de graça, de graça. Então, por isso vocês precisam conhecer a palavra, para não serem levados por qualquer vento de doutrina. Ah, vamos assistir fulano de tal, só paga não sei quanto e você vai receber bênçãos maravilhosas. A Bíblia não diz isso. Então, você é muito mais abençoado quando você dá do que quando você recebe. Porque quando você dá, você tem sobrando para dar. E quando você recebe, você está necessitando. Então, a Bíblia diz que a gente precisa entender para saber o que vem de Deus e o que não vem, né? Os milagres são, portanto, sinais de Deus para nós. E eles ocorrem devido às necessidades das pessoas. Nunca Deus ou Jesus fez um milagre desse para se exibir, para se mostrar que ele era filho de Deus, ele tinha todo o poder. Não, mas ele fez sempre, porque ele percebia a carência extrema do homem. Jesus teve compaixão. Todos os milagres foram realizados por pena, porque Deus realmente se colocou no lugar da pessoa que necessitava. E por isso que o dom de operação de milagres, quando é feito, é porque a gente vê a condição necessária das pessoas. Quando alguns milagres foram feitos, quando se ressuscitou a filha da viúva de Naim, é porque ele viu que era a única pessoa que ela tinha, era tudo. Ela tinha necessidade, ela ia ficar extremamente só. Deus teve pena, Jesus teve pena e ressuscitou. O Senhor ficou com pena dela mesmo quando fez isso, né? Quando Jesus curou leprosos, foi porque teve pena. Ele restaurou aleijados de mãos, porque sabia que eles precisavam das suas pernas, dos braços, para ter seu sustento, para ter uma vida digna. Deus teve pena e realizou. O propósito de Deus, né, de Jesus, era atender a necessidade das pessoas. Mas hoje, muitos estão tratando os milagres como uma intenção de se promover. E isso está errado. De ganhar dinheiro, de ganhar fama e sucesso. Isso não vem de Deus. Muitos foram aconselhados, os que foram curados, a não falarem para ninguém. E outros tantos milagres nem foram relatados na Bíblia. Porque Deus mandou, Jesus relatou, né? Alguns pediu que as pessoas inspiradas por Deus relatassem para que a gente entendesse que Ele tem poder. Porque quando a gente não vê, a gente não crê, né? Para mostrar a autoridade dele. Mas uma grande maioria não precisava ser, ele não precisava se mostrar poderoso, porque ele já era, ele vinha com o poder de Deus, né? Então nós temos o Deus que vê os nossos sofrimentos. E quando ele vê os nossos sofrimentos, ele age. E aí ele age, mas ele age segundo o coração dele, a quem ele quer dar. Então, a necessidade da gente estar atento para as necessidades dos outros é uma esfera de compaixão que atrai a ação milagrosa de Deus. Então, a gente pode, os milagres de Deus hoje podem ser operados, né? A gente vê tanta dureza, tanta coisa errada que a gente às vezes não quer acreditar que esses milagres ainda possam acontecer. E a gente fica no descrédito, a gente acha que não. Mas não é essa a forma certa. A gente sabe que Deus pode agir ainda. Então a gente precisa conhecer a palavra para a gente não ser enganado. E a gente precisa ter um coração bom, porque a gente recebeu de graça a gente tem que dar. Então a gente precisa se preocupar também com os necessitados e fracos. Ter essa compaixão e crer que Deus tem poder
hoje também, teve ontem, tem hoje, vai ter amanhã, que o poder de Deus é ilimitado, né? Que a gente possa crer realmente que Deus ainda age hoje, né? E que faça grandes coisas através de nós possamos realmente ser esse canal que Deus quer.